Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar. La 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 la, la 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 la. Os grandes sinais do fim do mundo. Vamos então falar um pouco disso. Nós encontramos registrado no Evangelho de São Mateus, que temos tomado como base, o capítulo de número 24. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, uma grande lista de sinais que Jesus nos dá, e dentre eles, sinais que aparentemente parecem serem tão pequenos, de tão pouca importância, e na verdade eles são de grande importância. E é disso que nós vamos falar agora. Nós falamos anteriormente a respeito da multiplicação da iniquidade. Veja que em sequência fala de um outro sinal, que é o que nós vamos falar agora. Veja bem o que diz Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 12. Olha o que diz Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos adentrar a este importante sinal. Ele está citando aqui o amor de muitos. Isso não quer dizer pequenas quantidades numa igreja, isso não quer dizer pequenas quantidades em um município, em um estado, em um país, absolutamente. É uma coisa generalizada que ocorrerá nesses últimos dias, que nós estamos presenciando acontecimentos como nunca havíamos visto. Veja que precedendo esses dois grandes sinais que estão aqui nesse versículo, nós temos um anterior, que é o versículo 11, aonde Jesus registra o seguinte: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora ele adentra no 12. E por se multiplicar a iniquidade. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que esses falsos profetas, eles causarão uma quantidade de iniquidades, que nós falamos anteriormente. Isso significa que a iniquidade não pode ser produzida por uma pessoa, vamos dizer, leiga ao Evangelho, por uma pessoa ímpia, por uma pessoa mundana, vamos dizer assim, por uma pessoa, um homem natural, alguém que nunca nasceu de novo, alguém que nunca conheceu o Evangelho. Absolutamente. As iniquidades não poderão vir de pessoas assim. Aprendemos anteriormente que a iniquidade é uma perseverança no pecado, na injustiça, isto é, saber que pode fazer o bem e faz o mal. Saber que está errado e permanecer naquele erro. Saber que está desagradando a Deus, mas continuar fazendo. Isso é algo semelhante, veja bem, não é igual ou igual em quantidade, posição, absolutamente. Porém, é semelhante à blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela só é blasfêmia
quando a pessoa, veja, não estou pondo em paridade, estou dizendo que é semelhante à forma de praticar. Só é blasfêmia quando a pessoa sabe que é o Espírito Santo que está agindo ali. Senão, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. É algo inocentemente, por ignorância, como dizia o apóstolo Paulo, o que Deus não levou em conta. Porém, está se tratando de algo que a pessoa tem conhecimento, tem ciência. Assim também, o pecado que o leva à iniquidade é a perseverança nele de alguém que tem ciência, conhecimento, está apto a saber, até ensina que não deve fazer e faz. Então, isso aí é iniquidade, a chamada injustiça. Por isso, Jesus usa o juiz iníquo. Então, veja, por isso eu citei o versículo 11 primeiro, porque ela é qualificada, ela é trazida à tona, ela é exercida, essa iniquidade, por quem? Pelos falsos profetas. E quem são eles? Alguém que traz uma mensagem da parte de Deus para as pessoas, para o mundo. A igreja é o profeta de Deus na terra hoje. Por isso vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Por isso Pedro, no dia de Pentecoste, disse que aquilo ali era uma promessa que Joel havia feito. Eu acabei de citar. Nesse caso, o que o profeta Joel disse que esse povo profetizaria, os filhos e filhas, está se cumprindo hoje na igreja. Porém, o falso profeta, ele também profetiza. Ele ensina, ele orienta, em nome do Senhor, usando a palavra de Deus, usando títulos, usando cargos ministeriais, nomes até ministeriais. Hoje você encontra uma gama de apóstolos, de bispos, ministrando na TV, na internet, para todo lado. E nesse começo de ano, como nunca eu acho que nunca viu tantas profecias como estamos vendo. Cada uma mais horripilante. Os medos estão espalhados por toda parte. Profetas profetizando aquelas profecias genéricas que você já conhece, porém com um teor assim muito apavorante, um temor assim trazido humanamente, parece-me que da carne, não é do espírito. Porque, veja, a profecia, ela tem tríplice ministério, como eu já disse. Ela exorta, consola e edifica. Mas as profecias que vemos atualmente só botam medo nas pessoas, desespero na pessoa. É um Deus pronto para matar todos, destruir o mundo. Se juntarmos as profecias que estão sendo anunciadas nas redes sociais, acabou. Vai ser a destruição total. É o ano da vingança de Deus. É o ano da justiça de Deus. É o ano do ponto final. É o ano do julgamento final. Quem sabe até do juízo final. O que, na verdade, a igreja ainda está na terra para anunciar as boas novas do Senhor. O verdadeiro profeta ainda está na terra, dizendo que ainda tem jeito, que ainda resta uma esperança, que ainda tem uma saída, e existe uma porta ainda para escapar, e que esta porta chama-se Jesus Cristo. Então, a verdadeira profecia, ela exorta, consola e edifica. Por exemplo, ele já está voltando. Quando vide todas essas coisas acontecerem, disse Jesus, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele não disse profetizai medo uns para os outros, destruição. Querido, nós sabemos que daqui para frente teremos maremotos, terremotos, vai multiplicar cada dia mais. Mas enquanto esta igreja estiver na terra, o Senhor estará ministrando através dela. E outra coisa, não existe outra porta, só tem esta até que se feche, que é a porta da graça, manifesta através da igreja de Jesus Cristo, que ainda está na terra. Esta traz o Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação. Boas novas de vida eterna.
O Evangelho não tem coisa mais maravilhosa, não tem coisa mais potente para a alimentação da fé, da perseverança, da alma. Não existe coisa melhor. É a segurança que nós temos no Evangelho. Paulo disse, eu nem me envergonho dele, porque é poder de Deus, para o que se salva. Enfim, então o Evangelho ainda está em potencial na boca de todo verdadeiro profeta, anunciando que Jesus está para chegar, está para cumprir aquilo que prometeu, está para arrebatar o seu povo, está vindo. É claro que precisamos nos preparar, precisamos avisar ao mundo do que está para vir, mas sem esse apavoramento todo, de essa destruição do Deus tão irado. A ira de Deus virá após o arrebatamento da igreja. Então a ira de Deus será derramada sobre a terra. Ira sobre o povo judeu, diz a palavra de Deus, ira sobre este mundo, mas sobre a igreja dele não tem ira de forma alguma. A igreja é quem abriga a presença do Senhor. Porém, vamos voltar. Esse surgimento de tantos falsos profetas que se preocupam com curtidas, etc., nas redes sociais, que vivem talvez disso, esse surgimento prometendo o que não virá, anunciando o que Deus não mandou, vivendo um evangelho e pregando um outro. É isso aqui que se chama iniquidade, injustiça. Injustiça para com as coisas de Deus, injustiça para com Deus, injustiça para com o próximo e injustiça para com os irmãos. Porque às vezes os têm em grande estima e não são. Às vezes o consideram, mas não são. Às vezes até cuidam deles como se eles fossem aqueles que traduzem algo da parte de Deus, mas não vivem aquilo. Então isso aqui é injustiça. Isso traz uma destruição muito grande na fé das pessoas, na vida espiritual das pessoas, porque usa o nome do Senhor, mas não vive conforme o Senhor mandou. Eles mandam, mas não vivem aquilo que mandam fazer. E isso é o grande problema que vai chamar-se iniquidade e que está se multiplicando, vai se multiplicar ainda mais, vai perverter muita gente, e isso trará o que nós vamos falar nesse versículo 12 agora, que ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muito bem, preste atenção. Satanás sabe muito bem que isso aqui está escrito. Ele sabe muito bem que Jesus falou a respeito. Ele é astuto, como ele fez com Eva e Adão lá no paraíso, ele trabalha ainda hoje da mesma maneira. Ele sabia que esta é uma forma de se levar a iniquidade ao ápice e que, através dela, o amor das pessoas esfriariam. O amor dos cristãos em volta se esfria. E a intenção dele é exatamente este esfriamento. Se você tiver uma Bíblia pentecostal na sua casa, aí em seu poder, e você procurar um estudo que tem nela a respeito dos falsos mestres, você vai encontrar nela esse estudo que está falando de falsos mestres. O que eles causam? Alguns chegam até mesmo a afirmar que existem alguns deles que eles ficam dentro das igrejas e até promovidos, isto é, respaldados por Satanás, por demônios. E eles ficam por muitos anos, muito tempo. E durante esses anos, esses tempos, eles adquirem uma certa confiança da parte das pessoas. E ele continua. E lá na frente, então, Satanás usa a sua astúcia e revela quem aquela pessoa é.
e traz um transtorno muito grande para todos que estão em volta, porque mexe na fé, mexe no amor, mexe na parte interna, no interior da pessoa, na parte mais íntima do espírito chamado fé, amor. Preste atenção que Paulo disse, restam 3, a fé, a esperança e o amor, a caridade. Então ele quer destruir essas 3 principais virtudes que Paulo disse, só restam as 3, são as mais importantes. E ele destrói como? Através da iniquidade. A iniquidade, a perseverança no pecado, isso quando é usada por líderes, por pessoas que estão em eminência, por pessoas que estão em autoestima na igreja, ou que tenha muito tempo de uso, ou às vezes muito usado por Deus, ou coisa semelhante, é o que mais o adversário pretende para usar nas suas mãos como um instrumento de iniquidade, para que através disso a fé de muitos comece a esfriar e o amor consequentemente também. E quando isso ocorre, estas pessoas não têm força para continuar. E aí é quando Jesus diz, e mais por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja o que ele diz no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, muito bem. Então vamos entender o que significa esse esfriamento. Qual a intenção de Satanás ao usar falsos profetas, usar falsos ministros, usar falsos obreiros para atingir as pessoas de forma tal que a fé desmorona dentro de si. É tão comum hoje você chegar num lugar, como eu sempre digo aqui, chegar numa igreja, conversar com um membro daquele lugar e perguntar, se você morrer agora, vai para onde? Ele não sabe. Às vezes diz, talvez para o céu. Acho que para o céu. Eles não têm certeza, porque a fé já desmoronou. Eles não têm o amor de Deus para a salvação. O amor pela verdade. E é isso que o adversário tenta tirar de dentro do homem. Lembra da primeira caridade que ele diz em Apocalipse? Eu tenho contra ti que tu deixaste a primeira caridade. É esse primeiro amor, esse desejo de receber mais de Deus, esse desejo de ter mais da presença de Deus, esse desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Agora preste atenção. Quando uma pessoa descobre que um líder ou alguém que está em eminência comete tais pecados, faz certas coisas que não deveria, o que acontece? Esta pessoa, ele não fala para ninguém, mas dentro de si, ele começa a desmoronar. Esta é a intenção do adversário nesses últimos dias. Esta pessoa começa a perder, enfraquecer, esfriar na fé, esfriar também no amor. Então Paulo diz aos Tessalonicenses, como eles não quiseram o amor da verdade para a salvação, Deus enviará a operação do erro, para que eles sejam todos condenados segundo a mentira que eles preferiram. Então veja bem, eles não quiseram o amor. Por que não quiseram o amor? Porque o amor esfriou. Eles abriram mão dele. Veja, o efeito do amor é muito grande. É tanto que esse amor é derramado, diz Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, inclusive no verso 5, ele diz a mesma coisa. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos para a parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus diz que veio alguém e semeou a semente, a palavra pura, eficaz, que é a palavra de Deus, traz fé. A fé vem pelo ouvi-la. Então traz a fé e traz esse amor, que é o amor da verdade. Quando esse amor é ferido, quando ele é enfraquecido e começa a esfriar, as pessoas não têm mais vontade de ir às igrejas. Quando vai a uma igreja, ele já vai com o pé atrás. Não é tudo que se prega que ele vai prestar atenção. Ele olha muitas vezes mais para a pessoa que está pregando do que para o que foi pregado, porque eles já vivem
de antemão, preocupado, aonde ele vai entrar, o que ele vai ouvir, se aquela pessoa não é mais um dos que ele já conheceu, se aquela pessoa não está mentindo como outros já mentiram. Às vezes ele passou 10 anos ouvindo um líder e de repente vê que aquele líder não era aquilo. E aí desmorona 10 anos de fé que ele persistiu naquilo ali. E ele achou que todos agora poderiam ser iguais. E agora ele não tem mais confiança em nenhum. E começa a duvidar da palavra de Deus. Ele começa a pensar, se esse líder há tanto tempo, ele agia assim e agora modifica, meu Deus, será que não vai ocorrer comigo? Será que não ocorrerá com todos os outros? Será que isso aí é real? Então será que o Evangelho realmente transforma pessoas? Porque a pessoa está agindo como era antigamente. Será que o Evangelho faz transformação? Ou será que é apenas uma maquiagem? Eu acredito que para mim será também uma maquiagem. Mas eu tenho hoje aqui para você uma palavra da parte de Deus. O Evangelho, ele transforma o homem. O Evangelho transformou este homem que está falando aqui, da parte de Deus para você. O Evangelho transforma em nova criatura. O Evangelho, ele é o próprio Cristo. É a palavra. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então veja bem, quando você entra para dentro desse Evangelho, para dentro de Cristo, você está em Cristo. E quando você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aí você me pergunta, pastor, mas se isso é assim, por que que depois eles modificam? Se tornam outras pessoas, volta aquilo que era. Aliás, ele não volta o que era, ele volta pior do que o que era, disse Jesus. O segundo estado é pior do que o primeiro. Pastor, e por que que volta? Muito fácil. Lembre-se do que disse Jesus. Se alguém entrar por mim, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aí ele diz, entrará e sairá e achará pastagem. O Evangelho, além de modificar o homem, transformar o homem numa nova criatura, ele dá liberdade para o homem escolher entre a direita e a esquerda. Não tem coisa mais linda do que isso. O direito de você opinar, perseverar, continuar ou voltar. E é o que muitos fazem. É o que Judas fez. E muitos outros também. E quando eles fazem isso, eles voltam, as pessoas acham que todos também podem voltar. Aquele que não está numa fé alicerçada, ele começa a duvidar de todos. E alguns que são novos, convertidos, por exemplo, que não experimentaram uma mudança cabal, eles começam a pensar que não serão mudados nunca, porque tem ainda alguns resquícios lá do mundo. E estão esperando que isso seja tirado de si, que isso modifique-se nele. Mas quando ele vê que a pessoa está voltando para trás, ele diz, se ele não conseguiu, vai ver que ele conviveu com esse mal dentro de si a vida inteira e agora ele liberou. Mas nunca ele foi transformado. Não, não creia assim. O Evangelho ele transforma. O Evangelho muda da água para o vinho. O Evangelho transforma o mais vil pecador. Transformou Maria Madalena. Transformou Simão Pedro. Eu não preciso me dar, por exemplo, nem o fulano nem Beltrano, não. Eu vou dentro da sua Bíblia mesmo. Transformou Pedro. Transformou o Tomé. Transformou homens que eram praticamente impossíveis transformar. Transformou Paulo, que dizia ser o menor de todos os apóstolos, porque até perseguiu a igreja de Cristo. Mas veja que Paulo nunca mais voltou atrás. Veja que Pedro nunca mais voltou atrás. Veja que Tomé nunca mais voltou atrás. E como eu costumo dizer, citando a carta aos Hebreus, olhai para os vossos pastores, a fé dos tais imitais. E diz ainda, atentando para a sua maneira de viver, quer dizer, o final da sua carreira, diz a tradução RA, Revista e Atualizada. Atentando para o final da sua carreira. É no final da sua carreira que você vai descobrir se realmente ele era um servo de Deus. E é o que diz aqui Jesus. Preste atenção no 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então ele precisa perseverar até o fim,
para chegar à salvação, agora eu acho que você está entendendo. A função do falso profeta é causar a iniquidade que, por sua vez, vai tirar a salvação de dentro daquele que a adquiriu. O adversário não tem outra forma de trabalhar. Ele não pode arrancar a salvação de dentro de você. Não tem como. É bem claramente a palavra do Senhor. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que quer dizer isso? Está nas tuas mãos guardar. É você quem guarda. Está contigo, ele deu para você. Guarda o que tu tens. O que é isso? Que ele te deu. Mas aquilo que tu tens, guarda até que eu venha. Não é assim que ele diz numa das cartas? Muito bem. Então veja, ele deu para mim e para você. Ninguém tira o que ele dá. Só se você não cuidar e jogar fora. E é exatamente o que o adversário quer. Ele vai usando todos esses artifícios, ele vai usando tudo que você tem visto nesses últimos dias. Hoje nós temos tantos evangelhos de prosperidade, evangelho de conveniências, evangelho de promessas que jamais poderão se cumprir, evangelho de posições sociais, evangelho de posições ministeriais, coisas que a pessoas nunca foi prometido na palavra de Deus, mas eles prometem coisas, vamos dizer, materiais, profissionais, humanas, que o evangelho não promete, mas eles estão prometendo. Então esses evangelhos que você está ouvindo é o que você precisa ter cuidado, porque eles provêm da iniquidade. É claro, não sei se você já analisou, mas analisa algumas denominações atuais. Não estou aqui fazendo apologia contra nenhuma denominação, pelo amor de Deus. Ouça, cada um vai dar conta de si perante o Senhor. Quero apenas que você analise. Por exemplo, nós temos denominações no nosso país que começaram falando em línguas, profetizando. Era uma bênção. E de uma hora para outra, elas começaram a proibir. Hoje é proibido falar em línguas nessas denominações. Então você cai em si e diz, então por que eles começaram tão pentecostais? Porque eles começaram pelo Espírito, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, e acabaram pela carne. Mas por quê? Começaram pelo Espírito porque ouviram a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, gostaram, não é? Mas quando adentraram para ministrar, para formar uma igreja, eles adentraram com um interesse. Quando conseguiram aquilo que ele estava interessado, mostraram quem eram. O Judas entrou para o ministério com um interesse, mas quando conseguiu o que ele queria, mostrou quem ele era. Vendeu Jesus, porque ele tinha um interesse. O interesse dele não era a salvação. O interesse dele era bens materiais, era dinheiro. Quando ele conseguiu as 30 moedas de prata, era o que ele queria. Nada mais. O tempo inteiro ele roubava, diz a Bíblia, que ele era ladrão, que ele perseverava naquilo, ele não parava, continuava na iniquidade, até que, enfim, ele tomou posse daquilo que ele foi chamado por si mesmo para fazer e estava exercendo o seu ministério. Assim também nós encontramos muita gente fazendo hoje. Tinha um interesse. E tudo que é escondido, oculto, disse Jesus, virá a ser descoberto. Então, vamos novamente. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar em quê? No amor. A Bíblia nos diz que o amor, ele encobrirá uma multidão de pecados. A caridade. A Bíblia nos diz que o amor é o vínculo da perfeição. A Bíblia nos diz que o amor de Cristo nos constrange. O que é constranger? O que é constrangimento? Preste atenção o que é, quanto importante é. A Bíblia diz que enquanto Jesus carregava a cruz, ele não conseguia mais levá-la, de tanto que ele estava machucado. E o que acontece? Diz então que havia um homem vindo do campo naquele momento, porque isso era 9 da manhã, quando ele foi crucificado. Ele estava vindo do campo. Esse homem chamava-se Cirineu, que ele era, da onde ele é, sua nacionalidade, tá bom? Então, o que fizeram com ele?
constrangeram a esse homem a levar a cruz de Jesus. Dá para você entender o que significa constranger. Então, constrangeram. Ele foi constrangido a levar essa cruz. E levou. E ele não podia fazer isso. Era um trabalho para os condenados, e ele não era um condenado. Mas agora ele vai levar a cruz também. Porque o constrangeram. É como se dissesse, forçaram ele a levar a cruz. Sabe o que é que nos força a fazer a palavra de Deus? Nós fazemos aquilo que nós não gostamos. Nenhum crente verdadeiro queria ser crente. Pedro não queria, ninguém queria ser crente. Eu não queria, eu odiava crente. Mas eu estou aqui. Por quê? Porque o Espírito de Deus me mostrou a verdade, ele me conscientizou, e esse amor que ele pôs no meu coração, que é o amor de Cristo, me constrange a fazer a vontade de Deus. Me constrange a amar a obra de Deus. Me constrange a amar a igreja de Deus. Me constrange a amar os irmãos em Cristo Jesus. Me constrange a amar o meu próximo como a mim mesmo, conforme Jesus me mandou. Ele me constrange a observar e andar dentro dos preceitos do Senhor. Ele me constrange a estar no templo adorando a Deus. Mas está chovendo, estou cansado. Mas esse amor de Cristo me constrange, me faz eu ir até lá. Não tinha nenhuma circunstâncias favoráveis para que eu fosse à igreja naquele dia, para que eu fosse ao culto adorar. Mas esse amor de Cristo me faz eu esquecer o cansaço, me faz eu deixar de lado os maus testemunhos, as perseguições, as adversidades. Eu transponho tudo isso com esse amor de Cristo. Ele me constrange. Aquele homem esqueceu que aquele trabalho era para um condenado, mas ele tacou o ombro embaixo daquela cruz e saiu carregando, porque o amor pelo Senhor que ele estava olhando ali, o constrangeu aquele trabalho. Então, esse amor, quando ele esfria, o cristão agora não tem mais vontade de estar no culto, não tem vontade de estar com os irmãos, não tem vontade de pregar o evangelho, de evangelizar ninguém mais. Ele sabe que ele vai trabalhar à toa, porque não há mudanças. As pessoas continuam da mesma maneira, até ele também. A fé agora vacilou. Nesse caso, esse amor vai desaparecendo. Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou servir a Deus? Se eu estou vendo lideranças caindo, fazendo todas essas coisas que não são dever de um servo de Deus, o que eu vou fazer lá? Não vale a pena. Não vale a pena pregar o Evangelho. Não vale a pena anunciar a volta de Jesus. Não vale a pena deixar o pecado. Não vale a pena deixar o mundo. Não vale a pena. Por quê? Porque ele perdeu o amor. Perdeu essa essência, essa coisa maravilhosa. Mas por quê, pastor, que ele perdeu? Porque as iniquidades que se multiplicaram em volta dele fez com que ele atentasse para isso e esquecesse a promessa do Senhor. Então ele não perseverou. Agora, quando ele perde isso, esse amor que foi colocado em nossos corações, ele vai voltar a ser uma pessoa 2 vezes piores, não é assim que diz a Bíblia? Então é quando você encontra cristãos cometendo atos tão horríveis que você nunca consegue acreditar que aquilo esteja acontecendo. Você olha e diz, mas ele pregou tanto contra essas coisas e agora faz. Ele ensinou tanto contra isso e agora faz. Mas ele fez isso mesmo, não dá para acreditar. Sim, e isso aqui faz o quê? Estas pessoas se tornam monstros. Eles se tornam irados. Eles se tornam inimigos do bem. Inimigos da igreja, inimigo dos servos de Deus, passa a odiar os servos de Deus. Esse amor desaparece, é arrancado de dentro deles. O Espírito Santo, quando se retira deles, leva esse amor junto. Veja que Jesus movia-se de íntima compaixão. O que é isso? É esse amor que estava dentro dele, já proveniente do próprio Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja bem, esse amor dentro de nós
nos constrange a perseverar, continuar, amar mesmo os inimigos, ao passo que aquele que perde esse amor passa a odiar os irmãos, passa a odiar a igreja, passa a odiar os servos de Deus, causam divisões, causam problemas, falatórios profanos, cria 1001 problemas. Por quê? Porque perdeu esse amor. Se o evangelho é boas novas, minha boca é anunciada, foi chamada para anunciar boas novas, e de repente eu uso ela para falatórios, profano, coisa parecida, o que eu estou fazendo? Eu esfriei, o amor esfriou, o amor da verdade, o evangelho esfriou. O que é que Jesus diz? Bendizei os que vos maldizem. Ele não nos mandou maldizer. Ele mesmo não maldisse a ninguém, a nenhuma pessoa estando na cruz. Ele bendisse. E o que é isso? O amor que está ali nele. Esse mesmo amor em nós nos constrange a ser semelhante a ele. Porque se não formos semelhante a ele, é impossível que nós possamos morar, viver junto com ele no arrebatamento. É impossível que nós subamos daqui se nós não parecemos com ele, se não temos o mesmo amor que ele tem, se não seguirmos as pisadas dele. Ele foi bem claro, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, me seguir, andar comigo e ir para onde eu vou. É isso que ele estava dizendo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que é evangelho. Isso é o amor de Deus nos constrangendo a caminhar, constrangendo a andar, constrangendo a perseverar. E é o que ele diz, veja, mas o amor de muitos esfriará. Olha o que ele diz em seguida, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse amor dentro de mim, enquanto ele estiver em mim, eu, sem querer, eu sou um perseverante. Porque ele permanece dentro de mim. Sem mim nada podeis fazer. Lá vai. Então, ele é colocado pelo Espírito Santo dentro de mim, como se ele estivesse derramando algo dentro do meu vaso chamado coração. Então, ele derrama, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Queridos, igreja primitiva era uma igreja amorosa. Queridos, a igreja de Jesus é o único lugar nesta terra que tem amor. Não se iluda, não se iluda. Pastor, mas eu só vejo coisa errada na igreja. Não, você está vendo coisa errada nos falsos profetas que estão nas igrejas, viu? Não existe uma igreja que seja apenas falso profeta. Então ela é simplesmente uma heresia, não é igreja. Porque na igreja terão os falsos mestres, terão falsos profetas, terão verdadeiros profetas, verdadeiros mestres. Vai ter um pouquinho de cada, pode ter certeza. Então, olhe para esses. Se, eu costumo dizer, se em 12 tinha um Judas, por favor, você tem 11 para olhar para eles e tomar como exemplo. Por que você vai olhar justo para o Judas, que só é apenas um? Então você tem 1/12 de chance na igreja para você ir para o céu. Você tem 1/12 de chance para se perder e tem 11/12 de chances para ir para o céu. Pegue essas 11 e vá para o céu. Pegue essas 11 e persevere. Olhe para aqueles que estão, mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de aflições, porque nós estamos na reta final da igreja. E nessa reta final, para onde você olhar, você vai ver gemidos e dores. É tempo de dores, é tempo de gemidos, mas gemidos mesmo, a ponto do Espírito Santo interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos o que havemos de pedir. Então é tempo de gemidos, é tempo de choro. Para onde você olha, tem um irmão, uma irmã, tem alguém que acabou de perder o seu casamento, tem alguém que acabou de ser traído pelo seu cônjuge, tem alguém que acabou de ser maltratado pelo próprio filho, alguém que acabou de ser maltratado pelo próprio pai, alguém que acabou de ser menosprezado pelo seu pastor, alguém que acabou de ser traído pelo seu pastor, traído pelos seus irmãos, enfim,
alguém que está passando por uma situação trágica, porque nós estamos na reta final. Agora é o tempo dos verdadeiros se manifestarem. Agora é o tempo do justo viver da fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Agora é a hora de aparecer quem é quem. Porque a chamada pela trombeta que vai soar é só para os salvos, meu querido. É só para os vencedores. Os que vão vencer, vão transpor estas circunstâncias que eu estou citando agora aqui. Vai haver sempre um calo no teu pé, uma pedra no teu sapato, um espinho na tua carne, daqui até o arrebatamento, daqui até você partir para a eternidade. Isso virá. Você não é melhor do que Paulo, do que Pedro, do que João, e muito menos do que Jesus. Então, entenda, nós vamos ter retaliações do adversário. Ele vai usar tudo que puder. Vai usar falsos mestres, vai usar falsos profetas, e só tem uma finalidade: você desistir. Fazer com que você desista. Fazer com que você abra mão do amor que está no seu coração. Fazer com que você esfrie. Porque esse esfriamento vai tirar a vontade de você orar, vai tirar a vontade de você ir à igreja, vai tirar a vontade de você evangelizar, vai tirar a vontade de você abraçar um irmão, uma irmã, vai tirar a vontade de você fazer a obra de Deus, vai tirar a vontade de você ir para o céu, vai te deixar totalmente desnudo, vai te deixar totalmente vazio e, pelo contrário, vai te encher depois de iras, de pelejas, de contendas, de invejas, de tudo que não presta, porque depois que a casa estiver vazia, o adversário traz tudo que ele põe para dentro, e disse Jesus que ele pega 7 espíritos piores do que aquele, e o estado daquele homem será pior do que o primeiro. Então entenda, toda essa luta que o cristão passa hoje é para que ele esfrie o amor. É esse amor que é a tua segurança. Ele é derramado no meu e no teu coração pelo Espírito Santo. Esse é o amor ágape. Eu ia falar de 4 tipos de amores, tá bem? Que o primeiro é o amor estoge. Esse amor estoge é o amor pela família, aquele que você sente, são palavras gregas, sente pelos teus familiares, viu? Você sente pelos parentes, amor estoge. Depois tem o amor filéus, é aquele que leva para a amizade, é o amor de amigos, da onde vem a palavra filantropia, amigo, viu? Muito bem, de onde vem filo, tá? Ótimo. Depois vem o amor eros. O amor eros é o amor de um homem por uma mulher. É aquele amor sensual, que também é importante, porque se não tiver esse amor, como vai ter um casamento? Então o casamento precisa ter o eros, precisa ter o estoge e precisa ter o filéus. Veja que ele diz em Cantares: pomba minha, amiga minha, irmã minha. Então veja, esse amor aqui engloba todos 3. Mas tem um outro amor, que esse é o de Deus por nós. Esse é derramado só pelo Espírito Santo. Só quem tem ele é igreja. Mundo não tem. Mundo tem os 3 que eu citei, mas o 4 não. O 4 é o verdadeiro amor de Deus. Esse amor de Deus faz você fazer coisa que você nunca fez na sua vida. Esse amor de Deus faz você engolir coisas que você nunca engoliu. Esse amor de Deus faz você se humilhar de forma que você nunca se humilhou. Judas perdeu, ele se enforcou, mas não teve coragem de voltar atrás e pedir perdão por causa de ter perdido o amor. Perdeu o amor, a humildade vai junto, a fé vai junto, tudo vai embora de uma vez só. Mas o Pedro não. O Pedro ele negou 3 vezes, porém ele chorou amargamente, arrependeu-se e pediu perdão ao Senhor. Foi totalmente restaurado. Por quê? Porque ele perseverou. Então, este amor faz você se humilhar, pedir perdão. Esse amor faz você modificar a situação. Esse amor faz você ver que estava errado e começar de novo. Esse amor faz você suportar coisa que você nunca havia suportado.
suportar aquela pessoa tribulosa que tenta tirar a tua paz, e orar por ele, orar por ela, suportar aquela pessoa que se diz teu inimigo, tua inimiga, ainda ora por ele, ora por ela. Isso aqui só quem consegue fazer, guarde bem o que eu estou lhe dizendo, aquele que ainda tem o amor de Deus. Se você ainda tem esse amor, pode ter 100% de certeza do que eu vou lhe falar. Você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Se a trombeta soar agora, você sobe. Porque você tem esse amor. E a Bíblia é bem clara. Como eles não quiseram o amor da verdade para a salvação, então Deus enviará a operação do erro. O que quer dizer isso? Só vai ficar aqui quem não tem esse amor. Quem perdeu esse amor. Quem jogou fora a oportunidade. Então, é o que você precisa fazer. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Haverá muitos iníquos. Muitas pessoas ainda vão causar problemas na tua vida. Eles vão trazer iniquidades, vão multiplicar em volta de você. Não olhe, não ligue, não se preocupe, porque o mesmo que está contigo já te avisou de antemão. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, quer dizer, segura, persevera, continua, segura esse amor, não deixe sair do teu coração. Quando ele perseverar, todo ele será salvo. Então a salvação está onde? Na perseverança neste amor. Não abandoná-lo, não deixar esfriar, dar continuidade, é o que diz a Bíblia. Sobretudo, dizia Pedro, tende ardente caridade. Eita, sobretudo, irmão, dizia Pedro, tende ardente caridade. O que é isso? O amor de Deus. Essa caridade é o amor ágape. Esse é o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. E é o que ele manda que tenhamos bastante, de uma forma ardente. Isso tinha na igreja primitiva. Isso tem ainda hoje em cada cristão genuíno, cada verdadeiro servo de Deus. Cada pessoa que tem o Espírito Santo, esse amor está dentro dele. Ele pode ter uma cara esquisita, pode ter uma cara feia, digamos assim, ele pode ser o que disserem, mas o amor está ali dentro. Jesus não tinha parecer nem formosura, mas tinha esse amor. E aonde ele chegava, ele movia-se de íntima compaixão, viu? E operava alguma coisa. Aonde tem esse amor, ele não folga com a injustiça, é a caridade. Ela não suspeita mal. A caridade, ela tudo espera, tudo crê e tudo suporta. A caridade, ela nunca falha. Isso aqui é o tal do amor de Deus. Jesus não falhou uma vez, porque a caridade estava ali. Jesus suportou tudo aquilo que você viu. Se tiver dúvida, pegue um dos evangelhos e leia a crucificação. Leia as pessoas perturbando ele toda hora. Leia capítulo 5, 6, 7, 8 de João, as controvérsias com os fariseus. Leia o 23 de Mateus. Ai de vós, escribas, eles insistindo contra Jesus. E Jesus ali suportando tudo. Sabe por quê? Porque este amor continuava, não parava. E quando ele chegava perto de uma mulher que estava chorando pelo seu filho, ele parava o esquife, parava o enterro e dizia, vem cá, vamos acabar com essa choradeira. Primeiro dizia para a mulher, não chore, vamos acabar com esse choro. Quando aquela mulher sirofenícia vem atrás dele, ele para, prova bem a fé dela e resolve o problema dela e a deixa feliz. Ele movia-se de íntima compaixão, ele ia na porta do sepulcro, fazer uma coisa tão tremenda, chamar um podre, um morto, um corpo em putrefação, chamar para fora. Isso aqui é fruto do grande amor de Deus, que estava ali em Cristo Jesus. Ele movia-se de íntima compaixão e agia. O amor de Deus faz isso em nossos corações. O amor de Deus te dá vontade de evangelizar. O amor de Deus, quando a tua carne diz, não vai no culto hoje, ela diz, eu vou. Vai que aparece alguém hoje no culto e quer ouvir um hino da minha boca. O Espírito Santo quer usar esse hino para trabalhar no coração de alguém que eu vou cantar da igreja. Vai que eu chego lá, eu preciso ler um versículo e vai ter alguém precisando ouvir aquele versículo e vai voltar feliz para casa. Vai que vai alguém
no culto hoje, e quando chega lá, ele estava pronto para se suicidar, deixou tudo pronto em casa para voltar e se matar. Mas quando ele ouviu um versículo, ele mudou de ideia. Então eu vou para a igreja. E aí você vai, porque o amor de Cristo te constrange. Você chega na igreja, às vezes perseguido por pastor, próprio pastor, que talvez não é um servo de Deus autêntico, o irmão que está em eminência sobre você, ou alguém que está mais em posição mais elevada, em posição hierárquica, ministerial, e às vezes se levanta contra você, e você faz o quê? Odeia? Não. Você permanece, você persevera, você continua. Sabe por quê? Porque o amor está ali em você. Se ele esfriar, você não volta mais no culto. E você tem motivos e diz ainda, não voltei mais na igreja porque me trataram mal. Hoje, sabe o que se ensina para as pessoas? Você tem que estar onde você se sinta bem. Isso não é amor de Deus. Você não deve estar numa igreja onde você se sinta bem. Você tem que estar numa igreja onde Deus te colocou. Aonde você é perseguido, onde você é humilhado, aonde você passa lutas e provas, mas você está ali e o amor continua ali e você olha para cima e diz, Senhor, eu estou aqui por causa de Ti, eu estou aqui porque Tu me colocaste aqui, eu estou aqui porque eu Te amo, Senhor. Eu Te amo mais do que qualquer coisa nessa vida. Esse amor que está dentro de mim me constrange a Te amar e Te servir de forma tal que eu não consigo levar em consideração o que estão falando mal de mim, o que estão me humilhando, o que estão me detratando, a forma que estão lidando comigo. Pastor, eu fui dar um abraço nele e ele fez de conta que não me viu. Eu estendi a mão para o pastor e ele nem ligou para mim, nem estendeu a mão dele para me cumprimentar. Não volto mais na igreja. Não, meu querido, você serve a Jesus. Mantém esse amor, ele não pode esfriar. Se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado no monturo e ser pisado pelos homens. Esse amor é atual. O mesmo Jesus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Ele é o mesmo ontem, também, hoje e eternamente. O Espírito Santo continua na igreja até o arrebatamento. Após o arrebatamento, não procure sequer 1 milímetro de amor nessa terra, porque você não vai encontrar. Não procure uma gota de amor em lugar nenhum dessa terra, porque você não vai encontrar. Eu estou citando o amor, ágape, eu não falei filéus, nada disso. Isso aí você vai encontrar na terra se você ficar, viu? Mas o amor de Deus não haverá em lugar nenhum. Somente 2 homens estarão ministrando a palavra de Deus em Israel naqueles dias, após o arrebatamento. Todos que têm o Espírito Santo de Deus vão desaparecer, esse amor será tirado da terra, os homens se matarão uns aos outros, porque não terão o amor de Deus. Vai desaparecer. Os homens ficarão totalmente cheios de ódio, cheios de iras, principalmente aqueles que tiveram a chance de ter o amor de Deus, aqueles que estiveram na igreja, aqueles que não perseveraram. Agora o Espírito Santo se retira, o vazio toma posse deles e eles não conseguem amar ninguém. Você nunca encontra um desviado dizendo que ele está cheio de amor por alguém. Todo desviado que você conhece e conversa com eles, ele odeia alguém na igreja. A primeira coisa que ele fala, saí da igreja porque fizeram isso, cheio de rancores, cheio de amargura, cheio de ódio. E aí, às vezes, ainda se diz santo, mas não tem como entrar no céu. Só os limpos de coração, estes verão a Deus. E esses limpos de coração terão o coração branqueado com o sangue do Cordeiro pelo Espírito que está ali operante e pelo mesmo amor que está ali trabalhando. Por isso ele colocou esse amor. Ele encobre a multidão de pecados. E é o vínculo da perfeição, diz a palavra de Deus. Então você só prova que você é um cristão perfeito, um servo de Deus perfeito, quando você tem esse amor. Se você não tem como você dizer que é um servo de Deus perfeito. Leia as cartas de João que ele diz, se nós não amarmos os irmãos que nós vemos, como amaremos a Deus que nós não vemos?
Então, aquele que ama a Deus, o amor de Deus está nele. Aquele que ama os irmãos, também ele é perfeito em amor. É as cartas de João. E o que quer dizer isso? Esse amor perseverando, a salvação está com quem o usa. A salvação está em quem o tem. A hora que ele desaparecer, que os homens ficarem na terra sem o amor de Deus, que foi colocado em nossos corações, quando essa igreja desaparecer e levar para si, consigo também, esse mesmo amor que vai perseverar e continuar em nós, porque o amor perseverará, ele é eterno, ele continuará. Por isso que Paulo diz, restam só 3, a fé, esperança e a caridade. Aí ele fala, mas a maior delas é a caridade. A maior das 3 virtudes, ela vai continuar para sempre. O céu é lugar de amor. Por isso o Senhor já nos prepara na terra para poder levar para lá. A tua Bíblia, nossa Bíblia, diz que Deus é amor. Então o céu é lugar de amor. Não pense que você vai para o céu para ser odiado, maltratado. Absolutamente. Você vai para o céu para ser amado. E sabe o que mais? Amar aquele que deu o primeiro mandamento. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus. Então o céu é lugar de amor. Amor de Deus por nós e amor nosso por Deus. Céu é lugar da junção do amor. É onde vai se encontrar a noiva com o noivo. Lá é lugar de amor. Lá é lugar de gozo e alegria. Lá é o céu. Esse é o lugar para onde nós vamos. E para irmos, só tem uma coisa: não deixar esfriar esse amor. Voltando à palavra de Pedro, sobretudo, tende ardente caridade. Isso Pedro gostava de dizer, João gostava de dizer, Tiago gostava de dizer, Paulo também gostava. Veja que todos eles bateram na mesma tecla. Assim como Jesus havia nos ensinado, eles também continuam o mesmo ensinamento e é o mesmo que eu entrego para você hoje. Você vai ver muitos mau testemunho, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres. Isso é normal. Se isso não existisse, nós não teríamos capacidade para pregar a palavra de Deus, porque ela não se cumpriria. Por que eu vou pregar uma coisa que não se cumpre? Mas quanto mais eles se multiplicam, mais eu prego a palavra, porque eu sei que ela se cumpre verdadeiramente. E se cumpre o aparecimento dessas iniquidades, a multiplicação dela, porque vai aumentar mais ainda, isso vai se multiplicar para todo lado. Então, se isso aqui se cumpre, você pode ter certeza que vai se cumprir também a volta do Senhor, com poder e grande glória, para nos levar para o seu reino de amor que ele foi preparar para nós. Um reino maravilhoso. Porque se o Espírito que opera em nós hoje derrama em nossos corações o amor, imagine o que vai ser de amor no céu para onde nós iremos. Imagine a cara de cada um que chega lá, olhando um para o outro, cheio de amor. Hoje você olha e vê o irmão cheio do Espírito na igreja quando acaba o culto, abraçando um ao outro, cumprimentando com amor um ao outro. Imagina isso no céu. Só estará lá os amorosos, aqueles que perseveraram no amor, por isso foi salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, diz o Senhor. Amém? Então, guarda aí o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque o reino é um reino de amor. Olha, até lá, Deus te abençoe, em nome de Jesus.